Boa noite, paz seja com todos, amém? Pegue a sua Bíblia aí em nome de Jesus. Carta aos Efésios, capítulo 6, versículos 17 e 18. Carta aos Efésios, capítulo 6, versículos 17 e 18. Aleluia. Quem achou, diga amém. Quem não achou, olha para frente, diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Diga comigo: orando em todo tempo no Espírito. E para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Feche seus olhos, assim mesmo de pé ainda. Nós vamos ao som só do violão ministrar mais um louvor ao Senhor. Eu sei que Deus vai falar contigo essa noite também, em nome de Jesus, amém? Entregue ao Senhor a sua oração. Entrego a Ti a minha oração, pois Tu és Senhor, fonte de água viva que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em Ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Diga: seguro estou em Ti, seguro estou em Ti. Tu és o Deus de amor. Não temerei o mal, Tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber Tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Entrego a Ti a minha oração, entrego a Ti, só a Ti, a minha oração, pois Tu és Senhor, fonte de água viva que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em Ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Seguro estou em Ti, Tu és o Deus de amor. Eu não temerei o mal, Tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber Tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Seguro estou em Ti, seguro estou em Ti. Tu és o Deus de amor. Não temerei o mal, Tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber
a tua palavra, ó Deus, que me fará. Mais uma vez, seguro estou em ti, seguro estou em ti, tu és o Deus de amor. Não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Aleluia. Entregamos a ti, Deus, tudo que temos e somos. Confiamos em ti, Deus, por isso oramos, crendo que o Senhor está com os ouvidos atentos à nossa oração, que certamente o Senhor responderá a seu tempo, ó Deus, porque nós cremos no Deus que ouve a oração dos teus filhos e que responde a nossa oração. Te entregamos, Senhor, nesse momento, Senhor, os nossos corações, para que eles possam, Senhor, como boa terra, receber a semente da tua palavra. Que a tua palavra, Senhor, ela venha nos ensinar, nos convencer, nos corrigir. Estamos abertos, Senhor, para receber a tua palavra. Com o Espírito disponível e ensinável, nos colocamos aqui, Deus, com uma alma aberta para ser influenciada pelo teu Espírito, Senhor. Nos pomos nesse lugar, crendo que é o Senhor quem fala, que é o Senhor que fala no coração da tua igreja. Por isso, eis-nos aqui, Deus. Quanto a mim, usa a minha vida com bondade e com graça, para falar ao teu povo, aos nossos corações, a mensagem da tua palavra, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Pode se assentar aí. Precisamos estar seguros em Deus e orarmos ao Senhor com fé. Quando Paulo escreve essa carta aos Efésios, ele se encontra em uma prisão em Roma, esperando o julgamento. Não é uma situação fácil para Paulo, né? Porque ele está esperando um julgamento nada mais, nada menos do que pelo imperador Nero, que, como nós sabemos, foi um imperador bem ruim, bem mau. Ele estava já no final de sua vida, tinha passado anos enfrentando viagens, oposições, perseguições e também, é claro, algumas vitórias, ou muitas vitórias. Ele tinha feito discípulos, plantado igrejas, desde Antioquia até Corinto. Quando você lê a história lá, era respeitado pelos crentes e usado de forma poderosa nas mãos do Senhor, na pregação, no ensino, operação de milagres. Paulo era bastante conhecido por todos esses feitos e respeitado também. E apesar de todo esse desfecho que eu li para vocês, uma vida vitoriosa de Paulo aqui, de toda a sua experiência, Paulo não se achava capaz em si mesmo. Paulo, ele não alcançou uma autossuficiência e perícia da sua vida pessoal e ministerial. Ele confiava plenamente em Deus. Ele ainda tinha plena consciência da necessidade de oração da igreja, dele, por ele, pelos crentes em todos os lugares. E no versículo 18, quando ele fala de oração como meio de tomarmos o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você entendeu isso quando leu? Ele disse assim, tome o capacete da salvação e a couraça da justiça, que é a palavra de Deus. Aí no versículo 18 ele fala, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo. Amém? Tomai o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica. É assim que se toma o capacete da salvação e a espada da justiça, como Paulo diz aqui. E quando ele está falando dessa oração como meio de tomarmos o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, ele fala que a oração como meio para isso não pode ser uma oração apenas em tempos.
Como é isso? Ele não diz para você orar em tempos de bonança, em tempos de paz ou em tempos de dificuldade. Ele diz que para tomarmos o capacete da salvação e a espada da justiça, que é a palavra de Deus, precisamos orar em todo tempo, ou seja tempos favoráveis ou desfavoráveis, o caminho é o mesmo, é a oração. Amém? E ele fala que essa oração, ela tem que ser constante. A oração, ela precisa ser constante em todo tempo. E é esse o assunto que eu quero tratar com vocês nessa noite, um assunto um pouquinho mais doutrinário, mas que é um assunto extremamente importante para a igreja. É um assunto extremamente importante para aqueles que querem se manter vivos diante do que nós estamos vivendo já e do que nós podemos viver futuramente. Qual é o assunto doutrinário? Oração em todo o tempo. É esse assunto que eu quero falar com você. E eu quero começar fazendo duas perguntas. Primeiro, como anda a sua vida de oração? Segunda pergunta, por quê? As perguntas se fazem pelo seguinte motivo: como anda a sua vida de oração? Ah, tá bem, pastor, sou uma pessoa de oração, oro constantemente. Segunda pergunta, por quê? Por que a sua vida de oração vai bem? Por que você ora constantemente? Porque geralmente a gente pode pensar que o porquê, ele vem apenas para aqueles que não conseguem manter uma vida de oração, né? Talvez se eu perguntasse aqui, como eu perguntei, né? Como anda a sua vida de oração? E você dizer, pastor, eu tenho muita dificuldade em orar. E aí eu digo, por quê? Talvez pareça fazer mais sentido. Mas quando você responde que a sua vida é uma vida de oração, e ela vai bem, você é uma pessoa de oração, e eu também faço a pergunta por quê, isso deve levar você a uma reflexão sobre o tipo de oração ou os níveis de oração que você desenvolve com Deus. Porque a oração, embora seja um tema importante para a igreja, né, um assunto que é doutrina, a igreja tem que orar, precisa orar, a palavra nos ensina a orar, parece que oração é algo muito difícil para a igreja. Parece que oração é algo muito difícil, pelo menos para grande parte da igreja. E eu vou ser bem franco com você, de fato é. Porque a oração ela é espiritual. A oração é acessar ambientes, né, do qual nós não estamos acostumados a acessar. E eu vou adiantar uma parte aqui que eu coloquei, que a oração ela não é difícil pelo fato de termos que falar alguma coisa. A oração é difícil para nós iniciarmos, nos dedicar a uma oração, tirar um tempo de oração é muito difícil. É mais fácil nós protelarmos, daqui a pouco eu oro. De vez em quando não acontece assim, você lembra que não orou, você fala, não, daqui a pouco eu oro. Aí o dia passa, você fala, não, já eu oro. Aí você deita, já chegou a noite, você fala, não, daqui a pouco eu oro, eu vou levantar para tomar uma água, aí eu oro. E aí você dorme no outro dia e fala, caramba, não orei, mas hoje eu vou orar. Daqui a pouco eu oro, e assim vai. E a gente nunca ora. Eu estou falando isso para você entender como é difícil a oração. Então você tem que se responder por quê? A oração é assunto comum na igreja, deve ser algo comum na sua vida. Mas vamos responder sinceramente para nós mesmos. Qual foi a última vez que você em oração acessou um ambiente totalmente espiritual, diferente, e sentiu que aquela oração estava de fato envolvida em algo sobrenatural? Não foi aquela oração que mais parece uma reza, né? Que parece aquela coisa programada, de palavras programadas. Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que a sua oração, ela de fato moveu com o sobrenatural, com o espiritual? Se é que nós estamos vivendo uma vida de oração. Porque eu estou falando isso? Porque eu sou de um tempo, irmão. Assim, eu vivi um tempo em que a igreja falava-se muito e vivia-se muito oração. Na minha infância, a pré-adolescência, que foi o tempo que eu estive na Assembleia de Deus, na igreja onde eu aceitei Jesus, onde eu vi muitas coisas acontecendo, na época do pastor Pedro, tinha-se a oração matutina, 6 horas da manhã, tinha culto de oração de 10 à meia-noite, tinha um culto específico de oração no meio da semana, tinha os chamados cultos públicos, né, que é aberto a toda a igreja, e tinha o culto de oração, que era só para a igreja, né? O culto público era aberto ao público, o culto de oração, oração para a igreja. Então nós vivíamos
vivíamos nessa busca intensa de oração. Então não era difícil você ver milagres, não era difícil você presenciar batismo com o Espírito Santo, coisas sobrenaturais acontecendo, porque a oração, ela move no sobrenatural. Mas aí os anos foram se passando e parece que a oração é mais um assunto da igreja do que uma prática real diária da igreja. Vocês conseguem entender isso? Diga amém. Então aqui Paulo ele recomenda a igreja, ele convida a igreja a orar em todo o tempo, a fim de tomar o capacete da salvação e a espada da justiça, que é a palavra de Deus, e nós vamos entender isso. E esse é o assunto que eu quero tratar com vocês, e eu separei 3 pontos de como termos uma vida de oração, ou termos orações que movem com o sobrenatural, que chegam a Deus. Orações que são aceitas, que vão ser respondidas por Deus. E a primeira coisa a se entender para termos uma vida de oração é que oração não é um mecanismo que usamos apenas para pedir alguma coisa a Deus. Infelizmente, para muitos, a oração se tornou esse mecanismo de quando eu estou vivendo uma necessidade, então eu oro. Até para aqueles que orar se torna uma prática difícil, em tempos de angústia e dificuldade, ele consegue orar. Porque parece que nós, como igreja, ensinamos que a oração é esse mecanismo onde você vai a Deus para pedir alguma coisa. Mas se você quer ter uma vida de oração, uma oração que te dá acesso a outro ambiente, uma oração que, como Paulo diz aqui, te faz ter o capacete da salvação e a espada da justiça, você vai ter que entender que oração não é isso. Vou melhorar, tá? Que oração não é só isso, porque na oração também podemos pedir. O problema é que nós achamos que a oração é esse mecanismo onde apenas pedimos. E às vezes eu fico um pouco preocupado com essas questões, porque o tempo vai se passando e a oração vai perdendo, parece que vai perdendo a força, não tem o efeito, ela não cumpre o efeito que a Bíblia diz que ela pode cumprir. E nós precisamos repensar essa nossa vida de oração e lutar em oração para acessar esse ambiente e buscar aquilo que Deus ele tem para nós. Amém, igreja? E aí eu volto à pergunta: como está a sua vida de oração? Está bem? Por quê? A oração, como eu disse, não é apenas um mecanismo para pedirmos algo a Deus, mas um meio de relacionamento. A oração é um meio que nós temos de nos relacionarmos com Deus. E agora eu vou tentar dar uma explicação bem simples para você sair daqui dizendo assim: eu entendi e eu vou melhorar a minha vida de oração. Uma oração como relacionamento com Deus. Porque quando a gente fala de oração como um meio de relacionamento, o que é um relacionamento? Eu falo, e tem um momento que eu paro, e a pessoa com quem eu estou conversando, ela fala. Então o que fazer? Vamos dobrar os nossos joelhos e ficar em silêncio até Deus falar? Quem acha que é isso? Levanta a mão. Ninguém vai levantar. Eu não lembro aquela vez que o Ricardo falou, deixou no meio do caminho para todo mundo levantar a mão, não lembro. Mas será que é isso? Você colocar o joelho no chão e falar: Deus, eu só vou levantar daqui quando o Senhor falar comigo. Será que é isso? Deixa eu mostrar um caminho muito simples para vocês. Qual é o meio mais confiável que existe de ouvir a voz de Deus? Bíblia, palavra de Deus. Então você vai para um momento de oração com Deus. Qual é a primeira ação na sua oração? Bíblia. Como, pastor? Abre a Bíblia e deixa o Senhor falar contigo. Quando você ouvir a voz de Deus falando contigo na palavra, aí é a tua vez de dobrar o teu joelho e falar assim: agora eu falo. A tua palavra disse isso, foi isso, Senhor. É isso que o Senhor está confirmando no meu coração. Então faz queimar no meu coração e você ora. E aí tem um relacionamento. Você percebeu que você não vai nem pedir? Que você deixou o Espírito falar? Mas eu ainda vou dar mais um caminho. Tá, pastor, mas e se eu abrir a Bíblia e a palavra de Deus não falar comigo? Nesse diálogo não existe uma regra de quem começa falando. Amém? Quem pode dizer glória a Deus aí? Que gostoso isso. Como é que Deus vem tratar a gente assim, né?
Abri a Bíblia, não falou nada comigo, o que você faz? Fala primeiro. Ora, mas não levanta que ele vai embora. Levanta, pega a tua palavra e diga: Senhor, agora é a tua vez. Fala comigo, eu preciso te ouvir. E a palavra de Deus, ela vai falar contigo. E esse tipo de oração, ele vai te levar a um relacionamento que trará a revelação do coração de Deus para você. Porque quando você pega a palavra de Deus e diz: Senhor, fala comigo, Ele vai revelar para você o que Ele quer contigo, o que Ele tem a respeito de você, o que Ele espera de você. É sempre assim, a palavra de Deus, primeiro ela fala comigo. Então, se você quer começar uma vida de oração, entenda que a oração não é um mecanismo de petição, mas de relacionamento. Então comece hoje a fazer diferente. Bíblia, joelho. A Bíblia não deu para começar porque eu não senti Deus falando comigo. Joelho e depois Bíblia. Pastor, a Bíblia ainda não falou. Aí você fala: Senhor, eu só saio daqui quando o Senhor falar comigo. Ora de novo, lê de novo, ora de novo, lê de novo. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você. Se você não sabia como, agora você está sabendo. A Bíblia, segundo a própria Escritura, é inspirada e proveitosa para ensinar, corrigir, convencer. Ela é inspirada, o autor das Escrituras, ele está presente no meio da igreja. É impossível que você pegar esse caminho e não ouvir Deus falando contigo. Então deixa eu fazer um apelo a você aqui nessa noite, querido. Se volte para uma vida de oração. Se volte para a vida de uma oração, não apenas como um mecanismo de petição, mas como um instrumento de relacionamento com Deus, para você se achegar a Deus, para você orar a Deus. Como essa palavra fala comigo nessa noite. Porque quando eu vou a Deus assim, na oração, Ele não apenas vai se revelar a mim. Algumas vezes a oração vai apenas tratar a minha alma, sabe, me fortalecer, me acalmar, porque Ele se revela a nós. A palavra de Deus, ela tem esse poder de fazer Ele se revelar a você, quem Ele é para você. Você está entendendo? Essa é uma oração que te fortalece, que faz você se levantar para aquele dia cheio de força, de esperança, de certeza de que Deus, Ele está contigo em todo o tempo. Por isso você canta: seguro estou em ti. E está mesmo, porque Ele se revela a você, Ele se apresenta a você na oração. E aí, querido, a oração já não tem mais petição, não tem, é só você e Deus, é outro ambiente. E você fica ali, você ora em línguas, daqui a pouco você está nesse outro ambiente, e é maravilhoso. Então qual é o meu apelo a você, qual é o meu convite a você, meu irmão? Se volte para uma vida de oração. Quando, pastor? Em todo tempo. Paulo disse: ore em todo tempo, seja nos tempos bons ou nos tempos ruins, nos tempos difíceis, nos tempos de abundância. Ore em todo tempo e não pare. Qual foi a introdução da nossa mensagem? Paulo está em Roma, preso, já chegando no final da sua vida. Muitas conquistas, vitórias, perseguições, plantou a igreja, fez discípulos, mas ele conhecia e sabia da necessidade de uma vida intensa de oração, oração em todo tempo. O meio mais eficaz de ouvir a voz de Deus é por sua palavra. Então leia, ouça a voz de Deus e ore, fale com Deus. Segunda coisa a se entender: oração é difícil. Não adiantei no começo. Não é fácil, irmãos. Algumas vezes você vai ler a palavra, vai orar e não vai acontecer nada. Outra vez você vai começar orando e ler a palavra e não vai acontecer nada. E você vai insistir 10 minutos, 15 minutos, meia hora e não vai acontecer nada, aparentemente. E você levanta dali e vive o seu dia do mesmo dia, mas chega uma hora que Deus, Ele fala assim: lembra daquele dia que você estava orando, que você pensou que não estava acontecendo nada? Eu estava ouvindo a sua oração. Orar, irmão, é difícil. Eu não digo que é difícil falar com Deus, mas dedicar um tempo, mesmo curto, para orar.
Como eu falei no início, vamos empurrando para frente. Daqui a pouco eu oro. E você mesmo escolhe não orar. Não é tempo que falta, é prioridade. Depois eu oro. Por que não ora agora? Sabe uma coisa que eu sempre penso quando na minha mente vem assim, depois eu oro, eu falo, Deus está me chamando agora. Porque quem tem impulso no Espírito para orar, sabe que é Deus conduzindo você. Já estudou sobre impulso do Espírito? Quem já estudou isso? Intuição do Espírito. Chamou para orar, ora, meu irmão. Sentiu vontade de orar, ora. Não importa onde, ora em todo o tempo. A melhor coisa que tem é ter impulso no Espírito para orar. Quando você deitava, eu não orei, Deus falando, levanta e ora. É a melhor coisa a se fazer, é você não jogar para frente, mas entregar tudo ao Senhor. Agora, uma outra parte da mensagem importante: como orar de forma que as nossas orações cheguem a Deus. Então eu separei aqui alguns ensinamentos, a princípio 4, se der tempo. Já falamos de como orar, amém, querido? Em todo o tempo, de não negligenciar o impulso do Espírito, entender que orar é difícil, entender que oração não é mecanismo de petição, mas um meio de relacionamento, amém? Já entendemos isso? Diga glória a Deus. Agora, como orar então, de forma que as nossas orações cheguem a Deus? Primeiro, uma oração para chegar a Deus, ela tem que ser constante. Repita comigo, a oração deve ser constante, amém? Uma definição de constante para você: constante, que se repete continuamente, permanente, contínuo, incessante, que faz parte. Pegou a ideia? A oração constante é aquela oração que faz parte do seu dia a dia. A oração constante é a oração que se repete continuamente. É algo que é permanente na sua vida. Lembra que eu falei no ponto anterior que a oração é difícil? Imagine a oração constante. Impossível. Porque tem dias que estamos mais propensos a isso, sim ou não? Estamos afim, oramos e sentimos uma intuição que às vezes é o desejo só da nossa alma, e a gente fala assim, não, prefiro errar para mais. Aí tu vai lá e ora. Mas tem dia que não dá, irmão. Tem dia que tu nem lembrou, o dia começou e no final do dia tu fala, acho que faltou oração. Porque oração é difícil. Imagina a oração constante, algo que se repete. Nós temos na Bíblia Daniel, amém, querido? Daniel é um exemplo de oração constante. Daniel orava quantas vezes por dia? Que a gente tem de relato na Bíblia que ele orava todos os dias, 3 vezes ao dia. E isso é exemplo de oração constante. Mas aí a gente tem alguns ensinamentos muito importantes aqui. O primeiro é que Deus ele atende a oração constante, porque ele respondeu Daniel em suas orações, amém ou não? A segunda lição que eu acho muito importante da oração constante, tendo Daniel como exemplo, é que algumas vezes a oração constante, ela não vai te livrar da prova, mas vai te livrar na prova. Por que eu estou falando isso? Porque Daniel orava 3 vezes ao dia, mas quando armaram contra ele para jogar ele na cova dos leões, a trama deu certo, sim ou não? Pegaram Daniel e jogaram ele, colocaram ele na cova dos leões. E à primeira vista, porque nós já sabemos, né, do desfecho da história, mas à primeira vista, vamos fazer de conta que nós não sabemos o desfecho da história. E você olha para o Daniel, o cara de oração, que ora 3 vezes ao dia, alguém trama contra ele, os inimigos tramam contra ele, e ele vai ser jogado na cova dos leões. O que nós fazemos? Não é possível. Eu não posso acreditar que um homem como Daniel, que ora ao Senhor, que é favorecido por Deus, vai viver uma trama dessa, que os inimigos vão prevalecer, que deu certo. Mas quando ele chega na cova dos leões, nada acontece com Daniel, e o nome do Senhor é glorificado. Então eu tenho uma palavra aqui para a sua vida: não fique tão desesperado.
se aparentemente o inimigo está prevalecendo. É porque algumas vezes aquela trama que o inimigo faz vai te levar a um lugar que aparentemente, fisicamente, é desesperador. Mas no mundo espiritual, ele vai glorificar o nome do Senhor e vai fazer com que nações inteiras, homens ímpios, homens que não temem o Senhor, reconheçam que só o Senhor é Deus, e Ele vai exaltar você. Homens que oram ao Senhor, homens de oração, eles não apenas exaltam o nome do Senhor, Deus também o exalta. Foi assim com Daniel. Foi assim com Sadraque, Mesaque e Abednego, homens de oração, homens de fé. Então aqui, não esmoreça na sua fé, pastor, mas parece que eu vou sucumbir, parece que o inimigo vai prevalecer. Não vai, porque Deus é contigo aonde você quer que for. Por quê? Porque as tuas orações estão diante de Deus. Mesmo que pareça oração, sabe aquela oração que você bota o joelho no chão e fala, cara, não está acontecendo nada, eu não acesso ambiente nenhum, Deus não fala comigo. Vai chegar uma hora que as suas orações que estão diante de Deus vai se manifestar ao teu favor, e Deus vai exaltar o teu nome e vai fazer com que o nome dele também seja glorificado nas nações. Aleluia. Um exemplo interessante que está nos próprios ensinamentos de Jesus. Jesus orava sempre, ainda que suas atividades fossem muitas, Jesus orava sempre. Em Marcos capítulo 1, versículo 35 a 39, Jesus se levanta pela madrugada. Você sabia que Jesus tinha esse hábito? De acordar pela madrugada, buscar lugares ermos, sozinho, distante, monte, e orar ao Senhor. Você sabia que em Lucas capítulo 6, versículo 12, Jesus algumas vezes ia para o monte para orar? Em Lucas 6,12 você também vai encontrar que Jesus algumas vezes passava a noite inteira em oração. Mas qual é a ênfase que eu estou colocando aqui? Mesmo que ele tivesse muitos afazeres, muitas coisas Jesus fazia, mas ele não negociava uma vida de oração. Jesus tinha sempre um dia muito cheio, era multidão, era milagres, era sinais e tudo. Mas olha o que nós lemos aqui: Jesus acorda pela madrugada, procura lugares ermos e vai orar. Agora pensa comigo, quem é Jesus? Pensou aí? Agora pensa de novo, quem somos nós? Se ele precisou de madrugadas e noites inteiras de oração, monte como lugar de oração, imagina nós. Ele orava, ele buscava esses lugares para orar. Precisamos ser constantes em oração. E eu nem digo como Jesus assim para cumprir um propósito, mas para sobrevivermos, para termos uma vida no Espírito, para termos a revelação de quem Deus é. Porque só a revelação de quem Deus é para a sua vida é que vai te manter de pé e firme. Então ore ao Senhor para que Ele se revele a você. Ore ao Senhor para que Ele se revele a você. Segunda coisa que faz a sua oração chegar a Deus: ore mesmo em momentos de angústia. Ore mesmo em momentos que você sabe que a tua oração não vai mudar o que está para acontecer. Então, para que orar? E é aí que a gente entra em uma parte importante que eu já falei no começo. Talvez isso aqui caminhe muito próximo de uma heresia, mas eu vou dizer, nem sempre a sua oração vai mudar o que está para acontecer. Exemplo bíblico, Jesus. Por que Jesus ora, momentos antes de ser preso, no Getsemane, e diz assim: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Mas ele sabe que não vai, irmãos, porque a cruz fazia parte do caminho dele, era isso. Aí eu quero que tudo que eu peço ao Senhor para mudar, Ele mude.
Então, como eu falei aqui, ore mesmo em momentos de angústia, porque oração em momento de angústia não significa que a causa da angústia vai passar, mas ele vai trazer conforto e paz ao seu espírito, à sua alma. Ele vai te dar força, ele vai te dar equilíbrio, ele vai te sustentar para você viver o que você tem que viver, para você viver aquilo que faz parte do processo da sua vida, que vai glorificar o nome dEle. Ele vai te dar serenidade para viver o que você tem que viver. Quem está recebendo a palavra, diga glória a Deus. É por isso que você tem que orar em momento de angústia. Não, eu não oro porque eu não vejo saída, isso aí vai acontecer e acabou. Ore assim mesmo. Porque oração não é só para fazer as coisas acontecerem do teu jeito, mas é para Deus dar serenidade a você, acalmar o teu espírito, te dar força, equilíbrio, para você viver tudo o que você tem que viver. Esse é um segredo da oração que chega a Deus. Por isso que Jesus disse: todavia, não seja feita a minha vontade. Amém? Dá para passar, se não der, Senhor, seja feita a tua vontade. Por que Jesus ora sobre algo que não vai passar, irmãos? Esse é o segredo. Eu não sei se eu coloquei aqui, mas a última coisa que faz a nossa oração chegar a Deus tem muito a ver com isso. Eu vou deixar para o final, senão eu vou adiantando, depois eu tenho que falar de novo. Terceira coisa que faz a sua oração chegar a Deus. A sua oração deve ser incessante. Pastor, incessante não é o mesmo que constante, não. Constante é o que se repete, como eu dizia que é a definição, que se repete continuamente, permanente, contínuo, incessante, que faz parte. E embora incessante esteja na definição, incessante aqui, nós encontramos um bom exemplo em Lucas, que nós temos lá a parábola do juiz iníquo, aonde a grande lição da parábola é que os homens, quando importunados, atendem as pessoas, muito mais o Senhor fará justiça sobre os que se achegam a Ele, sobre os que clamam a Ele. E qual é a ideia da parábola do juiz iníquo? A insistência, a constância, está entendendo? E a constância aqui é o quê? É a mesma causa. Eu vou pedir até que o céu se incline para mim. Eu vou pedir, eu vou importunar até que o céu se incline para mim. Pastor, isso não vai na contramão do ponto anterior? Não vai. Porque quando você vai a Deus angustiado, porque você sabe que não vai dar para deixar de viver certas circunstâncias, a oração é diferente. A questão do juiz iníquo aqui não é algo que não pode acontecer, é algo que você sabe que Deus ele pode mudar. Tem coisa que você sabe que Deus ele vai fazer, que só Deus pode fazer. Então o que você tem que fazer? Orei a primeira vez, nada. A segunda vez também não, então vou para a terceira também não, a quarta, a quinta, a sexta. Ore quantas vezes for, até que o céu se incline para você. Isso se chama oração insistente. Você não pode parar de orar em determinado tempo por algo e desistir, supondo que Deus não irá responder. Se Deus não falou contigo, não ore, continue orando. Se Deus não disse para você que não vai fazer, continue crendo que Ele vai fazer. Por quê? Porque a oração já é parte da tua vida. Oração já é uma repetição, já é hábito seu. Então ore até que Deus faça. Só que aqui entra uma outra questão interessante. Para você ser insistente, você tem que ter fé. Não adianta você insistir se você não crê que aquele que está te ouvindo, ele vai te responder. Amém? É por isso que, se eu salvo engano, em Hebreus diz que aqueles que se achegam a Deus, é Hebreus ou é Romanos? Não lembro. Eu fugiu agora, Hebreus. Que aqueles que se achegam a Deus devem crer que Ele existe
e que é galardoador daqueles que o buscam. Amém? Então, se você quer ser insistente, creia que Ele existe, creia que Ele vai te abençoar. Não pare no meio do caminho, supondo que Deus não vai te responder nessa questão. Continue orando, continue clamando, e Deus vai abençoar a sua vida. O céu vai se inclinar para você. Aleluia. Às vezes não sabemos insistir, talvez por causa desse último ponto que eu vou falar com você agora, e a gente já caminha para o final da mensagem. A oração que chega a Deus é a oração feita com humildade. Ore com humildade. Em Lucas 18, versículo 9, nós temos a parábola do fariseu e do publicano. E qual é o ensinamento dessa parábola? O ensinamento é sobre a atitude interior daquele que se aproxima de Deus. Vocês lembram da parábola? Senhor, obrigado por eu não ser como esse miserável, esse pecador. Não sei nem se as palavras são essas, né? Mas é isso. Um se exalta e o outro humildemente clama ao Senhor. Então, o ensinamento da parábola é sobre a atitude interior daqueles que se aproximam de Deus. O Senhor ouve a oração daqueles que reconhecem sua fragilidade. Não adianta que você se achegar a Deus como alguém que tem autoridade, se você não reconhecer primeiro a sua fragilidade e dependência. Se você não reconhecer quem você é. A crítica de Jesus sobre o fariseu hipócrita foi porque ele gostava de aparecer diante dos homens. E aqui, irmãos, no mundo espiritual para Deus, não adianta você tentar empurrar goela abaixo a imagem de alguém que você não é, porque de Deus nada se esconde. A falsa espiritualidade Deus chama de hipocrisia, e não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Por que ele criticou o fariseu? Por causa da falsa espiritualidade que ele colocava na sua oração. Criticou outras vezes por causa do serviço nas praças, jejuando, para parecer espiritual. Então, assim, parecer que somos o que não somos, ou tentar empurrar, né, uma espiritualidade que não temos, isso funciona aqui para o mundo. Porque eu não sei, eu acredito no que você fala, eu acredito no que você coloca nas redes, eu acredito no que você diz, mas quem sabe a sua vida no íntimo é Deus. Talvez olhando para aqueles fariseus, sem conhecer o desfecho da história, nós disséssemos para ele: nossa, que homens espirituais, estão sempre de pé nas praças, com seus cabelos bagunçados, orando, sequer lavaram os seus rostos. Aí quando você vai para o contexto, Jesus diz assim: ó, eles já receberam o galardão dele. Quais eram os galardões? Reconhecimento humano. Porque os homens olhavam e admiravam: olha que espiritual, está jejuando, hein? Olha que espiritual, está orando, hein? Mas o que Deus fala quando Ele nos chama a oração? Entra no quarto, fecha a porta, ora em secreto, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Quem vai te ver, irmão? Os homens? Deus. Por isso que não adianta tentar empurrar goela abaixo uma espiritualidade que eu não tenho. Então faça, como na parábola aqui, como aquele homem humilde, o fariseu, que orou reconhecendo: sim, Senhor, eu sou um pecador. Você está entendendo? Essa oração chega a Deus. Não é uma oração que determina, que manda, que desmanda. Não é que isso não tenha poder, que não tenha autoridade, mas você tem que reconhecer se tem ou não. Porque às vezes parece que só funciona a oração do irmão A ou B ou C. Não, aquele irmão ali tem uma autoridade. Não, aquele irmão ali tem autoridade. Você tem humildade para se chegar a Deus, reconhecendo a sua fragilidade, as suas limitações, o seu pecado. Se achega a Ele, a sua oração vai chegar a Ele. Põe o seu joelho no chão e a sua oração vai ser ouvida. Porque o que faz a diferença não é a autoridade que você tem, mas o reconhecimento da sua fragilidade, a humildade que você tem para chegar a Deus como alguém de espírito quebrantado, alguém humilde de coração.
Acho que eu preguei isso aqui há muitos anos, humilde, né? Aquele que não tem coragem de levantar a cabeça, mas que pede como se tivesse de joelho com o rosto para baixo. Esse é humilde de coração. São 4 pontos. Mas eu quero convidar você nessa noite a uma vida de oração. Como, pastor? Seja você mesmo diante de Deus. Quem é você diante de Deus? Você reconhece as suas fragilidades? Deus te vê que no dia que você chora, no dia que você não aguenta, no dia que você diz, Deus, eu não suporto mais, Deus está pesado demais para mim, então se ajoelhe dessa forma, ore a Ele dessa forma, Senhor, eu estou assim, a minha situação está assim, o Senhor está vendo, mas eu estou aqui porque eu confio no seu poder, eu confio que só o Senhor pode me ouvir e me abençoar. Seja você mesmo diante de Deus. Quando eu digo a você mesmo, não é chegue a Ele de qualquer maneira, reconheça a sua fragilidade e chegue a Ele com humildade. Não use aparências. Deus não se ilude com aparência, Ele não se impressiona com a sua aparência de crente. Deus não se impressiona com a sua Bíblia debaixo do braço, com o seu terno bonito e a sua gravata. O que impressiona a Deus é a sua fé, que te faz se achegar a Ele do jeito que você é, para deixar Ele transformar você para aquilo que Ele pode fazer da sua vida. O problema é que nós queremos ensinar a Deus. Nós aprendemos que ao longo do tempo, que há uma autoridade tão grande em nós que a gente fala e tem que acontecer. Tem mesmo, irmãos. A Bíblia diz isso, que você fala e tem que acontecer. Que você chama as coisas que não existem como se ela existisse e ela passa a existir. É assim mesmo que funciona. Nós precisamos nos aprofundar nisso. Porque embora eu creia que Deus ele tem poder de dar existência a coisas que não existem, pelo poder da tua oração, pelo poder da tua palavra, você tem que primeiro fazer um autoexame e ver como você está se achegando a Deus. Porque o que impressiona a Deus não é a forma como você fala, é a forma como você se põe diante dele. Reconheça a sua fragilidade, reconheça a sua dependência dele. Aí sim, comece a falar, e a autoridade que você vai ter para falar vai ser ele mesmo quem vai te dar. Quer Bíblia para confirmar isso? Ele pega Ezequiel, leva Ezequiel no vale de ossos secos e diz para Ezequiel: esse vale pode reviver, Ezequiel? Ezequiel diz assim: pode, Senhor, sabes que pode. Aí o que ele fala? Então profetiza. Da onde que veio a autoridade para falar? Ezequiel, esse vale de ossos secos pode reviver, Ezequiel, deixa comigo que o senhor vai ver. Eu dou uma ordem e o mundo espiritual diz: não, Senhor, pode, tu sabe que pode. Aí Deus fala assim: então profetiza. Quem te dá a palavra de autoridade é Ele mesmo. Amém? É Ele que vai te inspirar com autoridade na oração. Quando vê você está dando ordem, está falando com a autoridade, está chamando a existência as coisas que não existem, está colocando o mundo espiritual em desespero, porque Deus começou a falar através de você, e a sua oração não são mais apenas palavras das coisas que você deseja que aconteça, mas daquilo que Ele disse para você que vai acontecer. Paulo ele disse que o capacete da salvação e a espada da justiça é a palavra de Deus. Amém? E nós nos apropriamos dela com oração em todo o tempo. Então deixe que Deus ele coloque o capacete da salvação e a espada da justiça em você. E aí as suas palavras terão realmente autoridade para mover no sobrenatural. Às vezes nós não sabemos, irmão, e nos cansamos, porque oramos e nada acontece. Mas a Bíblia diz que nós oramos, pedimos e não acontece nada porque oramos mal, pedimos mal, não sabemos como fazer.
Às vezes batemos no peito dizendo: somos homens de oração, sou isso de oração. E a Bíblia está empoeirada, não lê nada, não participa de escola dominical, não investe em estudo, não faz nada. Pastor, mas não é bom. Eu não estou dizendo se é bom ou se é ruim. Eu estou dizendo que tem que ter equilíbrio. Amém? Oração e meditação na palavra de Deus é o que vai conduzir você em um caminho de vitória. Crê nisso? Diga amém. Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. Eu espero que a palavra de Deus tenha realmente falado ao teu coração, porque é o meu, falou poderosamente. Amém? Porque eu quero viver uma vida de oração, uma vida jejuada, como se diz agora em alguns livros, né? Era vida de jejum, agora é vida jejuada. Eu falei, meu Deus do céu, vamos aprendendo. Eu li todinho o livro que a irmã Vanessa me emprestou, A Cultura do Jejum, Luciano Subirá. Eu fico com inveja santa, irmãos. Os homens jejuam 15, 20, 30 dias. Eu jejuo 2 horas, já estou dando chute no balde, dando pedrada no passarinho, já estou perdendo as pontas. Meu Deus do céu! Mas o importante é a gente seguir em frente, amém? Eu declaro nessa noite que você será essa pessoa de oração. Você será essa pessoa de jejum. Deus vai se revelar a você. Mostre a sua fragilidade para Deus nessa noite, e Ele transforma a sua fragilidade em força. Tem Bíblia nisso, pastor? A Bíblia diz que o poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza, irmãos. Então não tenta mostrar para Ele a tua força, não. Escancara para Ele as tuas fraquezas. Escancara para Ele o que te pega e deixa Ele tratar aí, amém, igreja? Às vezes nós queremos pôr para dentro da nossa força, dentro daqui, eu estou forte, eu estou lutando. Não, Senhor, eu vou mostrar para o Senhor onde está a minha fraqueza, Senhor. Entra aqui, Senhor, nessa parte que eu não estou conseguindo lidar. Em nome de Jesus, querido. Eu declaro nessa noite você como uma pessoa de oração nesse lugar. Em nome de Jesus. Que toda palavra da sua boca seja uma palavra de autoridade, dirigida pelo próprio Espírito Santo de Deus, para dar ordem para o lugar certo, para direcionar a sua oração para o lugar certo. Em nome de Jesus. Ore ao Senhor um pouquinho, e nós vamos terminar esse culto. Mas eu sei que a sua vida a partir de hoje será uma vida de oração. Jesus, és meu amigo. Ore ao Senhor. Senhor, nós oramos a Ti no nome de Jesus. E a tua crendo, Senhor, no que a Tua palavra diz, que o Teu Espírito Santo está em nós, ao nosso lado, e intercede por nós, que leva ao Senhor aquilo que nós não sabemos falar, que nós não sabemos pedir. E eu quero, Senhor, te pedir nessa noite, que a Tua palavra, Senhor, possa ter alcançado os corações nessa noite, e que a resposta, Senhor, à Tua palavra sejam homens e mulheres prostrados diante da Tua presença para viver uma vida de oração. Que nós possamos, por meio da oração, ver a manifestação do Teu poder, os milagres, Senhor, acontecendo. É tudo que eu preciso. O mundo sobrenatural, Senhor, sendo acessado por pessoas aqui nesse lugar para ministrar cura, salvação, libertação. Em nome de Jesus, Senhor. É o meu maior valor. Que nenhuma situação difícil, nenhum momento adverso, Senhor, seja mais forte do que o nosso desejo agora de estar prostrado diante do Senhor, de termos uma vida de oração. E não importa, Senhor, quanto tempo iremos passar orando, importa que oremos em todo o tempo, incessantemente, constantemente, até que o céu se incline para nós, Senhor, até que a resposta ela venha, em nome de Jesus, Pai. Agora eu quero te apresentar aqui nesse lugar, Senhor, os teus filhos que têm colocado uma causa diante do Senhor, seja na área da saúde,
O Senhor é o Jeová Rafa, é o Deus que cura. O Senhor é o Deus de milagres, que pode tocar no corpo, na alma e trazer cura, Senhor, para os teus filhos. Então ministra, Senhor, a tua cura. Levanta, Senhor, o abatido. Levanta, Senhor, aquele que está acometido de uma enfermidade, meu Pai, em nome de Jesus. E mostra aos teus filhos que o Senhor é o Deus que está com os ouvidos atentos à oração do teu povo, do povo que se chama pelo teu nome. Sem ti não há valor em nome de Jesus, Pai. Sou como um vaso de barro. O Senhor conhece, Senhor, as nossas vidas, conhece as nossas fragilidades, e nós só estamos pedindo por cura, porque sabemos que o Senhor é o Deus de toda a cura. A tua presença. Nós sabemos que o Senhor é o Deus que toca e até o morto levanta. É tudo que eu preciso. E é na autoridade do teu nome, Senhor, através do teu poder, para que o Senhor mesmo seja glorificado no meio dos homens mais uma vez. Eu libero a cura, Pai, para aqueles que estão enfermos. Toca, Senhor, nos teus filhos agora, e que eles conheçam que o Senhor ainda é o Deus que cura e continuará sendo. Em nome de Jesus. Ministra, Senhor, a cura no corpo. Ministra, Senhor, a cura na alma. Liberta os oprimidos, Senhor. Liberta e transforma pelo teu poder, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai. Se você crê, meu irmão, que Deus está ministrando cura agora, levante um pouco o volume da tua voz e diga: eu creio, Senhor. Ministra lá a tua cura, o teu poder. Ah, pastor, mas não está aqui. Jesus não precisa que o enfermo esteja aqui. Ele libera uma palavra e tudo muda. Ele libera uma palavra e a cura chega. Marque esse horário, irmão. Deus está ministrando cura. Deus está respondendo a sua oração que tem buscado por cura nesses dias. Deus está respondendo a sua oração. Aleluia, aleluia. Eu quero ouvir. Glória a Deus. Tua voz, meu amado. Glória a Deus. Eu quero voltar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Contigo no jardim. Continue orando, que nós ainda não encerramos. Continue orando ao Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nos permita entrar nessa noite, Senhor, nos ambientes familiares agora, meu Deus. Que seja a nossa oração ouvida pelo Senhor. E aonde, Senhor, houver um lar que está sendo, Senhor, atacado pelo inimigo, lares que estão se dissipando, que estão sendo destruídos, nós oramos agora em nome de Jesus. E na autoridade do teu nome nós dizemos que esses lares serão levantados para a glória do teu nome. Filhos testemunharão que a oração dos pais foram ouvidas. Pais testemunharão que filhos foram levantados. Cônjuges testemunharão que o teu poder se manifestou e casamentos foram restaurados. Eu declaro salvação no lar, meu Deus. Ouve a oração do teu filho que tem orado pela esposa e traz a esposa aos teus pés, Deus. Ouve a oração da esposa, meu Deus, que tem orado pelo esposo, traz eles, Senhor. Que eles testemunhem juntos que a oração foi ouvida e que o Senhor manifestou salvação. Oh, aleluia, aleluia. Em ambiente da presença, palavras são sentenças, irmãos. Então recebe aí e crê em nome de Jesus. Diga: eu creio na salvação da minha casa.
Eu creio na restauração da minha casa. Oh, aleluia, aleluia. Nos permita agora, Senhor, entrar em áreas financeiras, Senhor. Lugares, Senhor, onde o inimigo tem tocado e levado o seu povo a amarras, Senhor. Prisões financeiras, situações insolúveis, dívidas que só crescem, em nome de Jesus. Nós damos uma ordem agora no mundo espiritual, e o Senhor há de trazer clareza administrativas, recursos de onde nós não esperamos. Aleluia, aleluia. Recebe aí que em nome de Jesus, Deus está tocando em áreas financeiras aqui nessa noite. O nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida financeira. Recebe isso aí em nome de Jesus. Toda a prisão que a parte financeira tem causado vai ser quebrada hoje. Deus te dará um poder administrativo tão grande, e você vai ver a tua situação financeira se colocando de pé. Você vai fazer ofertas, vai ajudar o necessitado, porque Deus, Ele vai te levantar financeiramente, em nome de Jesus. Agora nos permita, Senhor, nós estamos encerrando esse culto, meu Pai, mas eu ainda quero entrar, Senhor, em áreas espirituais, vidas, Senhor, que estão aprisionadas, homens e mulheres que não conseguem mais orar, que estão mortos espiritualmente, em nome de Jesus. Acende, Senhor, a chama que uma vez brilhou, que o fogo do Teu Espírito venha queimar novamente nos corações, que cada oração feita, Senhor, por eles seja um momento especial, um momento de visitação, um momento de revelação. Levante-os, Senhor, espiritualmente, para que orem, para que preguem, para que anunciem a Tua salvação e glorifiquem o Teu nome. Em nome de Jesus, recebe aí, querido. Deus está levantando pessoas que estão abatidas, pessoas que já estão fracas, estão desanimadas de caminhar. Nós damos uma ordem aqui agora: vá ao encontro, Senhor, dessas pessoas. Traga-os, Senhor, diante da Tua presença e levanta-os para a glória do Teu nome, meu Deus. Nenhuma ocupação dessa vida terá poder, porque nós estamos orando em nome de Jesus. E em nome de Jesus, eles serão levantados, sentirão pelo poder da oração que o Senhor está visitando, e seus corações queimarão pela sua casa. Em nome de Jesus eu oro, Pai, declarando nessa noite corações queimando pela Tua presença, queimando pela Tua casa, queimando pela Tua palavra, queimando por um mover de oração. Sim, Jesus. Que só sejam saciados pela manifestação do Teu poder e da Tua presença. Em nome de Jesus, toda frieza espiritual, toda tristeza do espírito está repreendido em nome de Jesus. Ah, Deus, levanta o abatido, batiza ele com Teu Espírito Santo, que ele possa ser imerso, Senhor, no Teu Espírito e se levantar para a glória do Teu nome, para a glória do Teu nome, Jesus. Nós oramos em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Bendito é o teu nome, Deus. Tua vida nunca mais será sem propósito, meu amigo. Deus está levantando você com cura, transformação, libertação em várias áreas de sua vida, para que você glorifique o nome dele aqui e nas nações. É poderoso. Querido, tem pessoas aqui que seu nome será soprado. Deus vai levantar você e o seu nome será soprado. Em nome de Jesus, creia nisso. Nenhum momento de adversidade é maior do que aquilo que Deus reservou para você. Vamos viver isso pela oração. Você vai viver isso pela oração. Crê nisso, diga glória a Deus. Amém. Seja uma pessoa de oração. Ore mais vezes. Pastor, eu já oro, ore mais. Ore mais. Aleluia.